Oi galera, estou de volta com o meu canal, finalmente, passei um tempo afastada, falei que ia voltar, não voltei, mas agora realmente estou de volta oficialmente. Hoje no vídeo eu vou falar sobre a história do terror, de onde ele deu início no mundo cinematográfico, da evolução dele nesse tempo, e hoje como estão os filmes de terror. Não ligue se eu estiver falando meio fonha, ou enfim, é porque eu estou gripada e essa gripe não sai do meu corpo nunca, já faz mais de uma semana, mas tudo bem. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no canal e ative o seu sininho. Agora, bora para as curiosidades? Vocês já pararam pra pensar de como surgiu o terror no cinema? Antes de existir jumpscare, boneco assassino, espírito possuindo pessoa, isso tudo começou lá em meados de 1896. Lá em 1896, o George Miller, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, lançou o Le Manoir du Diable, considerando o primeiro filme de terror lançado. O filme ele só contou 3 minutos de tela e possuía mais aparições de morcego, de bichinho, esses tipos de coisa. A intenção do George, na verdade, não era nem introduzir susto ou assustar as pessoas. Na verdade, ele trouxe isso com mais um intuito de uma brincadeira, trazer coisas diferentes para o mundo do cinema. Mas por conta dessa produção dele, foi desenvolvido o terror que nós conhecemos hoje. Em 1920 aconteceu o expressionismo alemão. Eles adoravam criar coisas estranhas, um pouquinho de bizarrice também nos filmes, onde colocava sombras e cenas meio estranhas para dar aquele desconforto. Os clássicos dessa época seriam o Gabinete do Dr. Caligan e o Nosferatu. Esses clássicos, eles representavam medo e traumas e foi assim que também nasceu o terror psicológico. Agora, entre 1930 e 1950, os monstros, eles tornaram vida no cinema por conta do estúdio Universal. Foi nessa época que começou a surgir Drácula, Frankenstein, Múmia e o Lobisomem. Esses filmes, eles apresentaram medo, morte, isolamento e aquela ciência proibida. E hoje, esses monstros, né, são um grande clássico, são uma grande referência no mundo que nós conhecemos. Em 1950, as pessoas elas começaram a ter um pouco mais de medo sobre guerra, invasão alienígena, sobre radiação, e foi aí também que acabou surgindo o filme como Godzilla e A Coisa de Outro Mundo. Esses dois filmes, eles mostram uma mistura de ficção científica junto com o terror. Agora, nos anos 1970, foi aí que veio uma grande mudança, porque ele trouxe um terror um pouco mais real, vamos dizer assim, como o filme O Exorcismo, que traumatizou um monte de pessoas nessa época. Na época que ele foi lançado, muitas pessoas passaram mal nos cinemas, e sem contar também que além do Exorcismo, nessa época, foi lançado o Massacre da Serra Elétrica e o Halloween, e foi aí também que começou a surgir os filmes slashers como a gente conhece hoje, que são mais de filmes de assassinos. Jason, Fred Krueger... Eu ia falar Fred Mercury. O Chuck, eles foram um grande ícone nessa época, porque através dessa época também veio os efeitos práticos, veio aquelas cenas de gore que não era muito visto antigamente, como eu informei aqui nos decorres das décadas que foram, né, mostrando a evolução dos filmes de terror. Agora, entrando nos anos 1990, a gente já começa a falar sobre aqueles filmes clichêzinhos que mostra por aí, como por exemplo, nossa, olha o barulho, eu vou lá ver de onde está vindo esse barulho. Pânico, ele é um grande exemplo para essa época. Quando foi lançado, foi um fenômeno, e até hoje nós temos a continuação do Pânico, que nós já estamos caminhando para o Pânico 7. Ainda nessa década de 90, nós também temos o filme O Sexto Sentido, que ele surpreendeu de uma forma positiva, trazendo aquele terror emocional, com aquele plot twist, e foi daí que também o terror foi tornando algo surpreendente. Em 2000, nós também temos um outro tipo de evolução, que seria mais como as filmagens são feitas através de celulares, câmeras, só que não aquelas câmeras profissionais que são feitos filmes, e sim uma câmera que as pessoas levam por aí para investigar. Por exemplo, a Bruxa de Blair, ela é filmada dessa forma, a Atividade Paranormal também é filmada dessa forma. E além desse tipo de mudança de filmagem, chegou mais aqueles filmes não somente terror psicológico, mas também chegou aqueles terror que é tortura, vamos dizer,
física. Vamos supor, Jogos Mortais, ele entra nessa categoria, e também o filme Albergue também entra nessa categoria. Além de ser um terror psicológico, ele é um filme de uma certa tortura física. As pessoas torturam por prazer, menos Jogos Mortais. Aí o esquema já é um pouco diferente, mas existe uma tortura. O filme como Corra, Hereditário e Bruxa trouxeram metáforas mais sociais e de um grande roteiro, um roteiro bem diferente. Na década de 2020, no qual estamos agora, o terror ele evoluiu um pouco mais, como por exemplo, hoje nós falamos sobre ansiedade social, inteligência artificial, tecnologia e até mesmo IA. E temos filmes também que são referentes a toda essa mistura, como por exemplo o filme Megan. Agora, chegando nesse ano, que é o 2025, nós tivemos muitos filmes incríveis esse ano. E também nós vimos como o terror avançou ainda mais. Hoje nós vimos a evolução do slash, body horror moderno, produções autorais e temas cada vez mais profundos. O terror também, ele não somente está ali nos filmes, ele ultrapassou mais a barreira. Como, por exemplo, nós vemos eles em séries e gamers. Só que agora entra o questionamento do porquê gostamos de sentir esses medos, né? A ciência explica. Quando tomamos susto, nosso corpo libera adrenalina e dopamina. Isso dá aquela sensação de perigo, de adrenalina no nosso corpo, no qual nós gostamos de sentir essas sensações, né? E também nós temos aquela consciência de que o que está lá, né, do terror está na outra tela e nós estamos do outro lado e que nada de ruim vai acontecer conosco. E é algo bem interessante também quando nós vemos toda essa evolução de 1896 para 2025. E hoje nós vemos o quanto o terror evoluiu, tanto de roteiro, tanto de história, tantos de som, imagens. E hoje nós também temos um terror um pouco mais realista, que nós vemos aquela cena um pouco mais desconfortáveis, como um gore um pouco mais realista. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe mais certas curiosidades para vocês verem a evolução desde 1896 para agora. Prometo tentar trazer mais vídeos no decorrer da semana, dos dias, tanto de curiosidades, dicas, indicações, enfim. Mas prometo voltar pro canal, como eu sempre falo, eu nunca volto, mas agora é sério. Então, beijinhos, até a próxima!